Agora chegou a vez de eu falar da proteção veicular, que também é extremamente comum e que eu não tenho nada contra a empresa que oferece qualquer tipo de serviço, mas eu acho bacana ter transparência no que está sendo ofertado e nas diferenças entre contratar um seguro para o seu carro e uma proteção veicular. Em vigor uma lei que facilita as proteções veiculares nessas empresas de se regulamentarem de acordo com as regras da SUSEP. Então, foi feito uma lei mais branda, digamos assim, né? A empresa, que é uma cooperativa, uma proteção veicular, não precisa ter os mesmos elementos, requisitos que uma empresa precisa para se tornar uma seguradora, mas precisa cumprir, sim, uma série de regras que foi estabelecida naquela lei para que aquela empresa pudesse se legalizar. Esse prazo encerrou em julho, né, das empresas se legalizarem de acordo com a lei, e provavelmente muitas delas vão continuar trabalhando como proteção veicular e não sendo fiscalizadas pela SUSEP. Obviamente elas estão sujeitas à multa, a todas as sanções, não só a empresa, mas os dirigentes envolvidos, mas eu não estou preocupada com eles, não. Eu estou preocupada com a pessoa que contrata uma proteção para o seu carro e acha que proteção veicular é a mesma coisa que seguradora. Qual que é a diferença? Quando você contrata um seguro, você está contratando uma apólice com uma empresa que é fiscalizada pela SUSEP. E o que é essa fiscalização? A SUSEP verifica a questão financeira dessa empresa. Então, se ela está cumprindo as regras, né? Existe um número de entrada ali de prêmio, existe um número de saída de dinheiro, que é o sinistro, existe a provisão, né? A previsão de sinistralidade da carteira, que a seguradora já tem de reter. Então, quando a seguradora recebe um valor de prêmio, esse dinheiro não é lucro até que dê um sinistro, não. Parte desse prêmio já deve ser alocado como IBNR, né, por um provisionamento que as companhias já sabem que elas têm de sinistralidade aproximada, 30%, 40%, 50%, enfim. Esse número é encaminhado para a SUSEP, essa conta é validada com a SUSEP e essa empresa vai ser fiscalizada ali periodicamente para ver se ela está obedecendo todas as regras. Não é só isso de provisionamento, tá? Tem uma série de regras. Corre o risco de uma seguradora quebrar, mesmo tendo todo esse controle? Sim. Assim como uma instituição financeira que é regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central, também pode vir a quebrar. Mas a chance disso acontecer é bem menor do que uma empresa que não é fiscalizada, porque existem controles. Até se tem suspeita de fraude, alguma coisa, a SUSEP vai intervir. E ela tem poder até de multar os administradores, de assumir a administração da empresa, né, de causar uma intervenção. Então, você tem esse controle em relação à empresa que você está contratando o seguro. Além disso, você está sob o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei bem protetiva para o consumidor. Você tem as condições gerais da seguradora, que também foram aprovadas pela SUSEP. Então, se a seguradora faz uma condição extremamente abusiva, que viola claramente a lei, a SUSEP não aprova aquele produto. Então, já teve um validador para aquele contrato, né, para saber que aquele contrato não é abusivo, né, que cumpre a legislação e as circulares, as normas da SUSEP, do Conselho Nacional de Seguros e etc. Se você tiver problemas no atendimento, você tem um canal de ouvidoria que a lei obriga que a seguradora tenha, que é uma pessoa imparcial que vai te ouvir. Você tem a própria SUSEP como canal para reclamação. Então, você tem mecanismos de resolver aquela situação antes de precisar chegar a uma ação judicial. No caso de uma proteção veicular, você não tem uma empresa fiscalizada, então você não sabe quantas proteções essa empresa está vendendo. Então, você não tem noção assim de, será que está entrando 1 milhão por mês e está saindo 700 mil de pagamento, né, de sinistros? Você não tem nenhum controle sobre isso. Você não sabe o quanto ele está vendendo, você não sabe se ele está fazendo as reservas necessárias para pagar no futuro sinistros que vão acontecer. Você também não tem controle sobre as peças utilizadas em reparo, porque a seguradora tem regra. A seguradora não pode pegar peça sem procedência, por isso até que às vezes o carro fica tempos na oficina para ser reparado, porque a peça está em falta. Ali, como não é fiscalizado na proteção veicular, você não tem esse controle, você não tem os controles relacionados até a perda total, o prazo para pagamento, para você receber o valor referente ao seu carro, a transferência do veículo. Imagina, dá uma perda total, o seu carro vai para o pátio, é vendido num leilão, a transferência não foi feita de forma adequada, daqui a pouco aparecem outras coisas no seu nome. O segurado também, se precisar, aliás, não vou nem chamar de segurado, né? Se o cliente, né, o dono do carro, precisar
processar essa empresa porque o carro não foi reparado, ou ele não recebeu, enfim, ele teve qualquer tipo de prejuízo, a gente não sabe nem se essa empresa tem patrimônio suficiente para você conseguir receber se você tiver vitória numa ação judicial, porque a gente não tem controle sobre ela. A gente não sabe se o patrimônio está todo no nome dela ou se está em nome de terceiros, porque para você receber uma indenização judicial, você tem que ganhar a ação e a pessoa que perdeu, a empresa que perdeu, ter bens para você conseguir bloquear. Se não tem nada no nome dessa empresa, como que você vai receber? Então, você não tem garantia nenhuma. Ah, Tabata, mas a proteção veicular faz riscos que a seguradora não faz. Ok, se tem riscos que a seguradora não aceita e a única opção do cliente é contratar uma proteção veicular, tudo bem. Só que ele precisa saber o que ele está contratando, que ele não tem uma série de garantias. E aí ele vai tomar a decisão se ele quer apostar em contratar uma proteção veicular e lá na frente ver se ele vai receber ou não, né? Vai ter o carro reparado ou vai ter uma perda total indenizada, ou se ele prefere não contratar nada, já que ele não conseguiu contratar um seguro. São inúmeros os casos de corretores que comentam comigo que colegas tiveram problemas ou eles tiveram problemas, até com indenização a terceiros, né, num acidente que envolve morte, né, numa colisão grave, etc., que a proteção veicular não indenizou a família da vítima e etc., e o que fazer, né? Aí, quando eles me falam isso, eu falo, bom, você pode, né, orientar a processar, mas o que fazer é não contratar esse tipo de serviço. Se você contratou, paciência, né? O que você receber ali, né, que bom. E se não conseguir, é tentar a sorte numa ação judicial. E lembrando que na ação judicial você vai ter custo, né? Vai pagar advogado, vai pagar custas. Então, além de todo aquele prejuízo do sinistro, ainda você vai ter todos esses prejuízos também, né? Essas despesas para tentar receber. Estou falando que nenhuma proteção veicular paga, que eles não prestam o serviço, né, adequadamente e tal. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que não existe as mesmas garantias que um seguro. Então, se você vai vender proteção veicular, se você vai contratar proteção veicular, que fique claro a diferença entre essa prestação de serviço e contratar uma apólice de seguros. Não existe problema no que é comercializado desde que seja combinado, né? Como dizem, o combinado não sai caro. Então, precisa explicar para o cliente que a proteção veicular é dessa forma, que as peças não necessariamente vão ser originais, que a perda total demora X tempo para ser indenizado, como que funcionam as coberturas para terceiros, como que funcionam as assistências, né? E aí, se ele optar por contratar a proteção veicular, ok. E lembrando, né, que agora essas empresas estão formalmente ilegais sob o aspecto da legislação, porque foi promulgada, né, a lei para essas empresas se adequarem. Então, qualquer empresa que fornece o serviço de proteção patrimonial, ela precisa seguir o que determina a legislação. Então, ela é obrigada a se cadastrar na SUSEP e, enfim, passar todas as informações e ter todos os requisitos que estão na lei. Se a empresa continua atuando com proteção patrimonial e não fez esse cadastro, ela sim está atuando de forma ilegal perante a lei. Não fui eu que criei a lei, tá? Então não fui eu que determinei que isso é uma operação ilegal. Quem fez isso foi o legislador, né? Foi o Congresso Nacional. Então, além de você não ter essas garantias, você está contratando um serviço com uma empresa que está ciente, que está trabalhando fora do que determina a lei.